A beterraba. Tão simples, tão acessível, tão presente na mesa de muitas famílias. Mas por trás dessa cor intensa e do sabor adocicado, há um poder que poucos compreendem. Um poder que pode curar ou adoecer. Ela é uma raiz que carrega em si um verdadeiro coquetel de vida. Ferro, potássio, magnésio, nitratos naturais, antioxidantes e vitaminas. Desde os tempos antigos, os egípcios usavam a beterraba para tratar problemas de circulação e fadiga. Os gregos acreditavam que ela era sagrada por purificar o sangue. Hoje, a ciência confirma o que os antigos já sabiam. A beterraba aumenta o fluxo de oxigênio no sangue, ajuda o coração, fortalece o cérebro e combate o envelhecimento precoce. Mas, se a beterraba é tão poderosa, por que há pessoas que dizem se sentir mal depois de consumi-la? Por que há relatos de tontura, náusea, inchaço e desconforto? A resposta está em um detalhe que quase ninguém observa: o modo de preparo e a combinação dos alimentos. O que você mistura com a beterraba pode determinar se ela será uma cura ou um veneno silencioso. E não é exagero. Estudos mostram que certas combinações podem gerar compostos inflamatórios e sobrecarregar o fígado. Mas antes de falar do erro fatal, é importante entender o que acontece no corpo quando a beterraba é usada da forma certa. Ao entrar no organismo, os nitratos presentes na beterraba são transformados em óxido nítrico, uma molécula fundamental para o bom funcionamento das células. Ela relaxa os vasos sanguíneos, melhora a circulação, equilibra a pressão e faz com que cada célula receba mais oxigênio. É por isso que atletas consomem suco de beterraba antes dos treinos, porque ela realmente aumenta a performance e reduz o cansaço. Ela também ajuda o fígado a eliminar toxinas, estimula o intestino e melhora a digestão. Tudo isso parece perfeito, não é? Mas o que poucos sabem é que esse poder depende da integridade química dos nitratos. Quando manipulados da forma errada, eles deixam de fazer bem e começam a agir contra o próprio corpo. E é aqui que a história muda. Durante anos, a indústria alimentícia ensinou as pessoas a buscar sucos coloridos, combinações energéticas e receitas milagrosas. Mas na prática, o que muita gente faz é misturar beterraba com frutas ricas em açúcar, ferver até perder todos os nutrientes e guardar o suco por horas na geladeira. Parece saudável, mas é o início de um processo silencioso de inflamação. E é sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. O erro fatal que transforma um alimento curador em um agente de intoxicação. Deixa eu te contar uma história que vai arrepiar sua pele. Maria, 52 anos, mãe de 2 filhos, professora aposentada, vivia uma vida tranquila em uma cidade do interior. Tudo mudou quando ela foi ao médico para um check-up de rotina e descobriu que sua pressão arterial estava nas alturas, 160 por 100. O médico avisou: ou ela controlava agora, ou teria sérios problemas cardíacos em pouco tempo. Maria ficou apavorada. Ela não queria tomar remédios para o resto da vida. Tinha visto o pai dela se tornando dependente de uma farmácia inteira. Então, ela decidiu: ia resolver isso de forma natural. Maria começou a pesquisar e descobriu a beterraba. Artigos científicos, vídeos no YouTube, posts em redes sociais, todos falando sobre o poder incrível da beterraba para baixar a pressão arterial. Ela ficou animada. Comprou um liquidificador novo, começou a comprar beterraba em quantidade e criou sua rotina. Todo dia, religiosamente, um copo de 300 ml de suco de beterraba puro. Ela acordava às 6 da manhã, preparava o suco, tomava metade em jejum, deixava o resto na mesa da cozinha e tomava o restante no meio da tarde. Nos fins de semana, para economizar tempo, ela preparava uma jarra grande que durava 2, às vezes 3 dias na geladeira. Parecia perfeito, prático, eficiente, saudável. Os primeiros 30 dias foram mágicos. Maria se sentia energizada, sua pressão começou a baixar. Ela perdeu 3 quilos sem fazer dieta, sua pele ficou mais bonita. Ela compartilhava nas redes sociais, as amigas pediam a receita,
Ela virou uma espécie de influencer local da vida saudável. Mas aí, na 5ª semana, algo estranho começou a acontecer. Primeiro foram dores de cabeça leves. Depois veio a náusea. Em seguida, dores abdominais que pareciam cólicas intensas. Maria pensou, deve ser algo que eu comi. Mas os sintomas pioravam dia após dia. Fadiga extrema, tontura, confusão mental. Ela não conseguia mais trabalhar direito. As amigas começaram a ficar preocupadas. Maria, você está com uma aparência péssima, diziam. Na 8ª semana, Maria desmaiou em casa. Acordou no hospital. Os médicos fizeram uma bateria de exames: sangue, urina, ultrassom, tomografia. Quando os resultados chegaram, o gastroenterologista chamou Maria para uma conversa séria. Seus exames mostram intoxicação, ele disse com cara preocupada. Níveis altíssimos de nitritos no sangue e sinais de sobrecarga hepática. Você está usando alguma substância? Algum suplemento? Maria ficou chocada. Não, doutor, eu só estou tomando suco de beterraba para baixar minha pressão. O médico fez uma pausa, pensou por alguns segundos e perguntou: como exatamente você prepara esse suco? Como você armazena? Por quanto tempo? E foi aí que tudo fez sentido. O médico explicou algo que mudou a vida de Maria para sempre. Algo que ela nunca tinha ouvido falar. Algo que ninguém menciona quando fala sobre os benefícios da beterraba. O médico disse: Maria, a beterraba é um alimento incrível, mas ela tem um lado muito perigoso que as pessoas desconhecem. Quando você prepara o suco e deixa em temperatura ambiente, ou quando guarda por dias na geladeira, está criando uma bomba química no seu corpo. Os nitratos da beterraba, que são benéficos, se transformam em nitritos e depois em nitrosaminas, compostos altamente tóxicos e potencialmente cancerígenos. Maria não conseguia acreditar. Ela estava tentando se cuidar e, sem saber, estava se envenenando lentamente. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Mas, doutor, tem milhões de vídeos e artigos falando sobre beterraba. Ninguém menciona isso. O médico suspirou e disse: eu sei, e é exatamente por isso que vejo cada vez mais casos como o seu. A informação incompleta é tão perigosa quanto a falta de informação. A beterraba é maravilhosa, mas precisa ser consumida corretamente, na hora certa, da forma certa, na quantidade certa. Agora você deve estar se perguntando: mas espera, eu também tomo suco de beterraba. Ou minha mãe prepara assim. Ou o restaurante natural que frequento deixa o suco na geladeira o dia todo. Se qualquer um desses pensamentos passou pela sua cabeça, presta muita atenção, porque você pode estar em perigo neste exato momento. Mas não entre em pânico. Respira fundo, porque eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para aproveitar os benefícios absurdos da beterraba sem correr nenhum risco. Mas antes disso, você precisa entender a história completa desse alimento fascinante. A beterraba não é um alimento moderno. Sua história remonta a mais de 4.000 anos. As primeiras evidências do cultivo de beterraba foram encontradas no Mediterrâneo, onde as civilizações antigas consumiam principalmente as folhas, não a raiz. Os gregos foram os primeiros a documentar o uso da raiz de beterraba. E aqui está algo fascinante. Eles consideravam a beterraba tão preciosa que a ofereciam ao deus Apolo no templo de Delfos. Não era qualquer alimento, era sagrado. E você sabe por quê? Porque eles percebiam que a beterraba tinha poderes curativos extraordinários, mas também sabiam que precisava ser tratada com respeito e conhecimento. Na Roma Antiga, algo interessante aconteceu. Os romanos começaram a consumir a raiz da beterraba como alimento principal, não apenas as folhas. Mas eles desenvolveram métodos muito específicos de preparo. Textos antigos descrevem rituais de colheita. A beterraba deveria ser colhida em determinadas fases da lua, lavada imediatamente, consumida fresca ou preservada usando técnicas específicas de fermentação. Eles nunca deixavam beterraba preparada exposta ao calor
ou armazenada de forma inadequada. Por quê? Eles não sabiam de química, não conheciam bactérias ou compostos tóxicos, mas observavam empiricamente. Beterraba mal armazenada causava doenças. Pulando para a Idade Média, a beterraba se tornou um remédio popular em toda a Europa. Curandeiros e herbologistas usavam beterraba para tratar doenças do sangue, problemas digestivos e fraqueza geral. Mas aqui está o detalhe crucial que foi perdido ao longo do tempo. Todos os manuscritos medievais que descrevem o uso medicinal da beterraba incluem avisos. Avisos sobre preparo, sobre armazenamento, sobre quantidade. Havia um conhecimento ancestral de que a beterraba, apesar de seus poderes, tinha que ser respeitada. No século XVI, quando a beterraba foi levada para a Inglaterra, esse conhecimento começou a se diluir. Com a Revolução Industrial, a produção em massa, a praticidade moderna, esquecemos completamente as lições dos antigos. Hoje, vivemos em uma época paradoxal. Temos acesso a mais informação científica do que qualquer outra geração na história da humanidade. Sabemos exatamente a composição química da beterraba, entendemos seus mecanismos de ação no corpo, podemos medir seus efeitos com precisão milimétrica. Mas, ao mesmo tempo, cometemos erros básicos que nossos ancestrais nunca cometeriam. Por quê? Porque a informação está fragmentada. Você vê um vídeo falando dos benefícios, outro falando de receitas, mas ninguém te conta a história completa. Ninguém fala dos perigos reais. E aqui estamos nós, em 2025, com milhões de pessoas se intoxicando sem saber, enquanto acham que estão se cuidando. Deixa eu te mostrar o poder real da beterraba quando consumida corretamente, porque você precisa entender o que está em jogo aqui. A beterraba é um dos alimentos mais estudados pela ciência moderna, e os resultados são simplesmente extraordinários. Vamos começar pelos nitratos. A beterraba contém uma concentração altíssima de nitratos naturais, cerca de 250 mg por 100 gramas. Quando você consome beterraba fresca e preparada corretamente, esses nitratos passam por uma transformação fascinante no seu corpo. As bactérias benéficas na sua boca convertem os nitratos em nitritos. Depois, no ambiente ácido do estômago, esses nitritos se transformam em óxido nítrico. E o óxido nítrico é literalmente uma das moléculas mais importantes para a vida humana. O óxido nítrico funciona como um mensageiro químico que viaja pelo seu corpo fazendo coisas incríveis. Ele relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua com mais facilidade. Isso reduz a pressão arterial naturalmente, sem medicamentos. Estudos mostram que um único copo de suco de beterraba fresco pode reduzir a pressão arterial sistólica em até 10 pontos em apenas 3 horas. Isso é mais poderoso que muitos medicamentos. E os efeitos duram até 24 horas. Mas tem mais. O óxido nítrico melhora o fluxo de sangue para o cérebro, aumentando a oxigenação cerebral, melhorando memória, foco e função cognitiva. Pesquisas com idosos mostram melhora significativa em testes de memória e raciocínio após consumo regular de beterraba. E aí vem o benefício que deixou o mundo fitness maluco: performance atlética. Atletas olímpicos, ciclistas profissionais, corredores de elite, todos usam suco de beterraba como suplemento natural. Por quê? Porque o óxido nítrico torna os músculos mais eficientes no uso de oxigênio. Você consegue se exercitar por mais tempo, com menos fadiga, recupera mais rápido. Estudos mostram melhorias de 2 a 16% na resistência física. Pode parecer pouco, mas em competições de alto nível, isso é a diferença entre o pódio e ficar em último lugar. O corredor britânico Mo Farah, bicampeão olímpico, creditou parte do seu sucesso ao consumo estratégico de suco de beterraba antes das provas. Ciclistas do Tour de France consomem shots de beterraba concentrada antes de etapas decisivas. Mas os benefícios vão muito além. A beterraba contém betalainas, pigmentos únicos responsáveis por sua cor vermelha intensa.
Essas betalainas são antioxidantes extraordinariamente poderosos. Elas combatem inflamação crônica no corpo, protegem as células contra danos oxidativos, auxiliam na desintoxicação do fígado. Estudos recentes mostram que as betalainas têm propriedades anticancerígenas comprovadas em laboratório, inibindo o crescimento de células tumorais em até 80%. A beterraba também é rica em fibras solúveis que alimentam as bactérias benéficas do intestino, melhoram o trânsito intestinal, regulam o açúcar no sangue e promovem saciedade prolongada, auxiliando no emagrecimento saudável. Do ponto de vista de minerais, a beterraba é uma potência nutricional. Ela é rica em ferro biodisponível, essencial para prevenir anemia, especialmente importante para mulheres em idade fértil. Contém potássio em abundância, que trabalha em sinergia com os nitratos para regular pressão arterial e proteger o coração. Tem magnésio, crucial para mais de 300 reações enzimáticas no corpo, incluindo produção de energia, síntese de proteínas e função muscular. E é uma excelente fonte de folato, fornecendo 37% da necessidade diária em apenas uma xícara. O folato é fundamental para a formação de DNA, divisão celular, produção de glóbulos vermelhos e é absolutamente crítico para gestantes, prevenindo defeitos no tubo neural do feto. Agora, aqui está a parte que ninguém te conta, e é exatamente aqui que a história de Maria e de milhões de pessoas se torna um pesadelo. Tudo isso que eu acabei de descrever, todos esses benefícios incríveis, só acontecem quando a beterraba é consumida da forma correta. Um único erro transforma esse superalimento em um perigo real. E não estou falando de um perigo teórico, de algo que pode acontecer. Estou falando de algo que está acontecendo agora mesmo com milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Pessoas que acham que estão se cuidando, que estão fazendo detox, que estão sendo saudáveis, mas que na verdade estão acumulando compostos tóxicos no corpo dia após dia. Prepare-se, porque o que vou mostrar agora é baseado em ciência pura, em estudos publicados em revistas internacionais, em casos documentados por médicos e toxicologistas. Quando você prepara beterraba, seja cozinhando, assando ou fazendo suco, você rompe as células vegetais. Isso libera enzimas e compostos que estavam protegidos dentro das células. Entre esses compostos estão os nitratos. Até aqui, tudo bem. Os nitratos são seguros e benéficos. Mas aí vem o problema. Nitratos são moléculas instáveis quando expostas ao ambiente. E por ambiente, eu quero dizer ar, calor, luz, bactérias. Vou explicar o que acontece passo a passo e quero que você preste muita atenção, porque isso é a chave de tudo. Etapa 1. Beterraba íntegra, crua. Os nitratos estão seguros dentro das células, protegidos pela estrutura celular. Etapa 2. Você cozinha, assa ou faz suco. As células se rompem, os nitratos ficam livres no líquido ou na polpa. Ainda está tudo seguro neste momento. Etapa 3. Aqui começa o perigo. Se essa beterraba preparada fica exposta à temperatura ambiente por mais de 2 horas, bactérias do ambiente começam a agir. Essas bactérias convertem nitratos em nitritos. Os nitritos são potencialmente perigosos, mas ainda não são o maior problema. Etapa 4. A bomba relógio. Se a beterraba com níveis elevados de nitritos é reaquecida, ou se fica armazenada por dias mesmo na geladeira, ou se entra em contato com ambientes ácidos ou proteínas, os nitritos se transformam em nitrosaminas. E aqui, meu amigo, é onde a situação fica crítica. Nitrosaminas são compostos classificados pela Organização Mundial da Saúde como potencialmente cancerígenos. Elas podem causar mutações no DNA celular, danificar o fígado, sobrecarregar o pâncreas e aumentar significativamente o risco de cânceres do trato digestivo. Deixa eu te mostrar dados reais de estudos científicos que vão chocar você. Um estudo publicado no Journal of Food Science em 2019 analisou sucos de beterraba em diferentes condições de armazenamento.
suco fresco, recém-preparado. Níveis de nitratos normais. Níveis de nitritos mínimos. 0 nitrosaminas. Perfeito. Após 6 horas em temperatura ambiente, aumento de 340% nos níveis de nitritos. Após 24 horas na geladeira, aumento de 120% nos nitritos. Após reaquecimento uma única vez, formação detectável de nitrosaminas. Após reaquecimento 3 vezes, níveis de nitrosaminas 8 vezes acima do considerado seguro pela OMS. Outro estudo conduzido pela Universidade de São Paulo em 2020 analisou práticas comuns de restaurantes que servem sucos naturais. Eles coletaram amostras de 50 estabelecimentos diferentes em São Paulo. O resultado foi assustador. 78% dos sucos de beterraba analisados tinham níveis de nitritos acima do recomendado. 34% tinham presença detectável de nitrosaminas. E o mais chocante, os restaurantes considerados naturebas ou saudáveis tinham os piores índices, porque preparavam grandes quantidades de uma vez para economizar tempo e reduzir desperdício. Eles achavam que guardar na geladeira era suficiente. Não era. Mas você pode estar pensando, tá, mas quanto disso é realmente perigoso? Qual a dose tóxica? Excelente pergunta. Vamos aos números. A OMS estabelece que a ingestão diária aceitável de nitritos é de 0,07 mg por quilo de peso corporal. Isso significa que uma pessoa de 70 kg pode consumir até 4,9 mg de nitritos por dia sem riscos imediatos. Mas aqui está o problema. Um único copo de 200 ml de suco de beterraba armazenado incorretamente pode conter até 15 mg de nitritos. Isso é 3 vezes acima do limite seguro. E se você toma isso todos os dias durante semanas ou meses, como a Maria fez, você está acumulando toxinas progressivamente. E tem mais. As nitrosaminas não têm dose segura. Qualquer exposição representa risco. A EPA, Agência Ambiental dos Estados Unidos, classifica várias nitrosaminas como cancerígenas para humanos, mesmo em doses muito baixas. Estudos epidemiológicos mostram que consumo crônico de alimentos com altos níveis de nitrosaminas está associado a aumento de 40% a 60% no risco de câncer de estômago, esôfago e fígado. Agora deixa eu te contar casos reais, documentados, de pessoas que sofreram as consequências desses erros. Caso 1. João, 38 anos, dono de um restaurante natureba em São Paulo. João preparava 20 litros de suco de beterraba todo domingo para a semana. Ele achava que estava oferecendo saúde aos clientes. Guardava em garrafas na geladeira e servia durante os 7 dias. Em março de 2018, 12 clientes relataram sintomas similares: náuseas intensas, dores abdominais, diarreia, tontura e fraqueza. A vigilância sanitária investigou. Descobriram que os sucos tinham níveis de nitritos até 15 vezes acima do limite seguro. João não sabia. Ele tinha boas intenções. O restaurante foi multado em 50 mil guerderais e fechou por 90 dias. Pior ainda, 2 dos clientes desenvolveram gastrite erosiva severa, que levou meses para curar. Caso 2. Ana, 45 anos, personal trainer, fanática por vida saudável. Ana decidiu fazer um detox radical de 30 dias baseado em suco de beterraba. Ela preparava 1 litro de suco toda manhã, colocava em uma garrafa térmica e bebia ao longo do dia enquanto trabalhava. Deixava a garrafa na bolsa, às vezes no carro, às vezes na academia. Temperatura variando entre 20 e 35 graus. Após 3 semanas, Ana começou a sentir fadiga extrema, dores de cabeça que não passavam com analgésico, problemas digestivos severos e confusão mental. Ela achou que era o corpo desintoxicando. Continuou. Na 4ª semana, desmaiou durante um treino. No hospital, os exames revelaram intoxicação por nitritos e sinais de lesão hepática inicial. O médico foi direto. Mais 2 semanas assim e você teria danos permanentes no fígado. Caso 3.
Roberto, 52 anos, triatleta amador obcecado por performance. Roberto lia sobre os benefícios da beterraba para atletas e decidiu usar como suplemento. Para economizar tempo, ele preparava uma grande quantidade de suco concentrado no domingo, congelava em forminhas de gelo e todos os dias, antes do treino, pegava 2 cubos, deixava descongelar em temperatura ambiente por 30 minutos enquanto se preparava e tomava de uma vez. Parecia inteligente, prático, eficiente. O problema: o ciclo de congelamento e descongelamento, combinado com o tempo em temperatura ambiente, criava o ambiente perfeito para a transformação química dos nitratos. Após 6 meses, Roberto começou a ter problemas hepáticos. Suas enzimas hepáticas estavam 3 vezes acima do normal. Levou 4 meses de investigação até descobrirem a causa. Roberto precisou parar completamente com a beterraba e passou 8 meses em tratamento para recuperar a função hepática normal. Agora vou revelar os 7 erros mortais que você nunca deve cometer com beterraba. Se você está fazendo algum desses erros, pare imediatamente. Erro mortal, número 1. Preparar e deixar em temperatura ambiente por mais de 2 horas. Este é o erro mais comum e mais perigoso. Você faz o suco de manhã, deixa na mesa enquanto toma café, se distrai com o celular, com os filhos, com o trabalho e quando percebe já se passou 3, 4, 5 horas. Nunca faça isso. A partir de 2 horas em temperatura ambiente, especialmente acima de 20 graus, a conversão de nitratos em nitritos acelera exponencialmente. Bactérias ambientais proliferam rapidamente. O que era saudável vira tóxico. Erro mortal. 2. Reaquecer beterraba múltiplas vezes. Você cozinha uma quantidade grande de beterraba, guarda na geladeira e, ao longo da semana, vai tirando porções e reaquecendo. Segunda-feira, aquece uma porção. Quarta-feira, aquece outra. Sexta, aquece mais uma. Cada ciclo de aquecimento e resfriamento é como jogar gasolina no fogo da transformação química. Estudos mostram que após o 3º reaquecimento, os níveis de nitrosaminas podem ser até 10 vezes maiores que no primeiro aquecimento. Regra absoluta: cozinhe beterraba e aqueça uma única vez. Se sobrou, coma frio ou descarte. Erro mortal. 3. Armazenar em recipientes inadequados. Muita gente guarda suco de beterraba em garrafas plásticas comuns, potes plásticos baratos ou recipientes que não fecham hermeticamente. Isso tem 2 problemas graves. Primeiro, plásticos porosos permitem entrada de ar, luz e contaminação bacteriana, acelerando a degradação. Segundo, se você aquece beterraba em recipiente plástico, pode haver migração de BPA e outros químicos do plástico para o alimento, adicionando mais toxinas ao problema. Use sempre vidro com tampa hermética. De preferência vidro escuro que bloqueia a luz, e mantenha na parte mais fria da geladeira. Erro mortal. 4. Misturar beterraba preparada com ingredientes frescos. Esse erro é sutil, mas muito perigoso. Você prepara suco de beterraba pela manhã, guarda na geladeira e no meio da tarde decide adicionar frutas frescas, gengibre fresco, limão, para renovar o sabor e adicionar mais nutrientes. Parece inocente, mas é um desastre. Ingredientes frescos trazem novas cargas bacterianas que vão acelerar exponencialmente a degradação da beterraba já preparada. Além disso, a acidez de frutas como limão cria ambiente propício para a formação de nitrosaminas. Se vai misturar, prepare tudo fresco na hora. Nunca misture fresco com já preparado. Erro mortal. 5. Consumir beterraba sem higienização adequada. Beterraba é uma raiz que cresce dentro da terra. Ela entra em contato direto com solo, fertilizantes, às vezes até com esgoto, dependendo de onde é cultivada. A superfície da beterraba pode conter E. coli, salmonela, parasitas, resíduos de agrotóxicos.
Lavar rapidamente na torneira não é suficiente. O protocolo correto: lave a beterraba sob água corrente, esfregando com escova por pelo menos 1 minuto. Depois, prepare uma solução de 1 colher de sopa de água sanitária própria para alimentos ou hipoclorito de sódio em 1 litro de água. Deixe a beterraba de molho nessa solução por 15 minutos. Enxague abundantemente em água corrente. Só depois disso você pode preparar. Erro mortal: exagerar na quantidade diária. Existe uma crença popular de que, se faz bem, quanto mais melhor. Com beterraba, isso é extremamente perigoso. Beterraba é rica em oxalatos, compostos que, em excesso, podem formar cristais e causar pedras nos rins. Uma beterraba média contém cerca de 115 mg de oxalatos. A dose máxima recomendada por dia é de 250 mg de oxalatos. Se você toma um copão de 500 ml de suco de beterraba, pode estar consumindo 500 ml de oxalatos. Isso é o dobro do seguro. Além disso, excesso de nitratos, mesmo os benéficos, pode causar queda brusca de pressão arterial, tonturas, desmaios. Pode interferir com a absorção de iodo, afetando a tireoide. A dose segura e eficaz é 1 beterraba média por dia, ou 200 ml de suco. Não mais que isso. Erro mortal: ignorar interações com medicamentos. Este é o erro que pode ser fatal imediatamente. Beterraba tem efeito vasodilatador poderoso. Se você toma medicamentos para pressão alta e consome beterraba em quantidade, sua pressão pode cair perigosamente. Já houve casos de pessoas desmaiando, caindo, batendo a cabeça, tudo porque combinaram remédio com beterraba sem orientação. Beterraba também potencializa efeitos de anticoagulantes, como varfarina, aumentando o risco de sangramentos. E pode interferir com medicamentos para diabetes, causando hipoglicemia severa. Se você toma qualquer medicação contínua, sempre consulte seu médico antes de adicionar beterraba à sua rotina diária. Voltando à história da Maria. Agora você entende perfeitamente o que aconteceu com ela. Maria cometeu os erros mortais, Uri 1, Négula 2 e Eurmera 6, simultaneamente. Ela preparava quantidade excessiva de suco pela manhã, deixava em temperatura ambiente por horas, guardava o resto na geladeira e consumia no dia seguinte, às vezes até no 3º dia. O resultado foi intoxicação crônica progressiva. Nitritos se acumulando no sangue. Fígado trabalhando dobrado para tentar eliminar as toxinas. Pâncreas sobrecarregado. Sistema digestivo inflamado. E ela achava que estava se curando. Achava que os sintomas eram o corpo limpando. Era o oposto. Era o corpo entrando em colapso. A boa notícia é que Maria se recuperou completamente. Mas foram 4 meses de tratamento médico, dieta restrita, suplementação, exames semanais. E um susto que ela nunca vai esquecer. Hoje Maria ainda consome beterraba, mas de forma completamente diferente. Ela aprendeu o método correto. E é exatamente isso que vou te ensinar agora no capítulo final. Agora chegou a hora da solução. Até aqui você viu o poder da beterraba e os perigos reais de consumi-la incorretamente. Mas eu não vou te deixar com medo. Vou te dar um protocolo completo, passo a passo, cientificamente embasado, para você aproveitar todos os benefícios da beterraba sem correr nenhum risco. Este é o método que eu uso, que eu ensino para meus pacientes e que tem transformado vidas. Protocolo de segurança total para consumo de beterraba. Passo 1. Escolha e compra correta. Quando for comprar beterraba, escolha unidades firmes, sem rachaduras, sem partes moles ou com mofo. A casca deve estar lisa e brilhante. Prefira beterraba orgânica sempre que possível para reduzir exposição a agrotóxicos. Se não tiver opção orgânica, não tem problema, mas a higienização será ainda mais importante. Compre apenas a quantidade que vai consumir em 2-3 dias.
Nunca compre em grande quantidade achando que vai durar a semana. Beterraba fresca tem muito mais nutrientes e é infinitamente mais segura. Passo 2. Armazenamento antes do preparo. Quando chegar em casa, não lave a beterraba ainda. A umidade acelera a decomposição. Guarde na geladeira, na gaveta de legumes, dentro de um saco de papel ou plástico perfurado. Beterraba crua, íntegra, dura até 7 dias na geladeira sem perder qualidade. Mas lembre-se, estamos falando de beterraba crua. Depois de preparada, as regras mudam completamente. Passo 3. Higienização impecável. Este passo é crucial e a maioria das pessoas faz errado. Quando for preparar, pegue a beterraba e lave sob água corrente por pelo menos 1 minuto, esfregando com uma escova de legumes. Esfregue bem toda a superfície, eliminando terra e sujeira visível. Depois, prepare sua solução desinfetante. Em 1 litro de água filtrada, adicione 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio próprio para alimentos ou água sanitária sem perfume e sem alvejante. Mergulhe a beterraba nessa solução e deixe por 15 minutos, não menos. Esse tempo é necessário para eliminar bactérias, parasitas e reduzir agrotóxicos. Após 15 minutos, retire e enxague abundantemente em água corrente por mais 1 minuto. Agora sim, sua beterraba está pronta para ser preparada. Passo 4. Preparo seguro para suco. Se você vai fazer suco, aqui está o protocolo de ouro. Prepare apenas a quantidade que vai consumir imediatamente. Não prepare para depois. Não prepare para o dia. Não prepare para a semana. Prepare para agora. Uma beterraba média rende cerca de 150-200 ml de suco. Isso é suficiente. Descasque a beterraba com faca ou descascador, corte em pedaços médios, coloque no liquidificador ou centrífuga com 100 ml de água filtrada. Bata por 30-40 segundos até ficar homogêneo. Coe se preferir, mas o ideal é consumir com a fibra. E aqui vem a regra de ouro. Consuma imediatamente após o preparo. No máximo mesmo, dentro de 30 minutos. Deixou passar 30 minutos? Descarte. Não vale a pena o risco. Passo 5. Preparo seguro para cozimento. Se você prefere beterraba cozida ou assada, o protocolo é diferente, mas igualmente importante. Após higienizar, você pode cozinhar com casca ou descascada, como preferir. Para cozinhar, coloque em água fervente e cozinhe por 40-50 minutos até ficar macia. Para assar, embrulhe em papel alumínio e asse a 180 graus por 60 minutos. Aqui está o ponto crítico. Depois de pronta, você tem 2 horas em temperatura ambiente para consumir. Passou 2 horas? Guarde imediatamente na geladeira em recipiente de vidro hermético. Na geladeira, beterraba cozida dura no máximo 48 horas. E quando for consumir, nunca reaqueça. Coma fria em saladas ou, se realmente precisa aquecer, faça uma única vez e consuma completamente. Sobrou? Descarte. Sua saúde vale mais que economia falsa. Passo 6. Horário ideal de consumo. A ciência mostra que o melhor momento para consumir beterraba é de manhã, após um pequeno café da manhã leve, ou 2-3 horas, antes de exercício físico, se seu objetivo é performance. Nunca em jejum total, porque pode causar desconforto gástrico em algumas pessoas. E nunca à noite próximo de dormir, porque o efeito energizante pode atrapalhar o sono. O timing ideal é café da manhã leve às 7 horas, suco de beterraba às 8 horas, ou almoço às 12 horas, exercício às 16 horas, suco de beterraba às 13h30. Passo 7. Quantidade exata e frequência. Aqui está a dosagem cientificamente comprovada como segura e eficaz. 1 beterraba média por dia, cerca de 200 gramas, ou 150-200 ml de suco puro. Não mais que isso, e não necessariamente todos os dias. O ideal é 4-5 vezes por semana, fazendo pausas.
Por exemplo, segunda, terça, quinta, sexta. Quarta e fim de semana sem. Isso evita acúmulo de oxalatos e mantém o corpo respondendo bem aos nitratos. Seu corpo precisa desses dias de pausa para processar e eliminar o excesso. Passo 8. Potencializando os benefícios com combinações inteligentes. Quer multiplicar os efeitos positivos da beterraba? Combine com ingredientes sinérgicos, mas sempre preparando tudo fresco na hora. Beterraba pulas. Laranja. A vitamina C da laranja potencializa a absorção do ferro da beterraba. Receita: 1 beterraba pequena. Pulas, 2 laranjas. Puls, 1 pedacinho de gengibre. Prepare tudo junto e consuma imediatamente. Beterraba Plus, cenoura Plus, maçã. A combinação clássica e poderosa. Antioxidantes se potencializam mutuamente. Receita: 2 beterraba Plus, 1 cenoura média Plus, 1 maçã. Todos os ingredientes frescos, prepare na hora. Beterraba Plus, abacaxi Plus, hortelã. Além de delicioso, o abacaxi contém bromelina que ajuda na digestão e potencializa efeitos anti-inflamatórios. Receita: 1 CNA2 beterraba, Plaleia adoxirodelas de abacaxi, Plus, 5 folhas de hortelã fresca. Passo 9. Monitoramento e sinais de alerta. Mesmo fazendo tudo certo, você precisa observar como seu corpo responde. Algumas pessoas são mais sensíveis. Sinais de que a beterraba está fazendo bem. Aumento de energia, melhora na pressão arterial, melhora na performance física, trânsito intestinal regular, pele mais bonita. É normal a urina e as fezes ficarem avermelhadas após consumir beterraba. Isso se chama beetúria e é inofensivo, causado pelos pigmentos naturais. Mas atenção aos sinais de alerta. Se você sentir náuseas persistentes, dores abdominais, diarreia, tontura excessiva, palpitações ou qualquer sintoma estranho, pare imediatamente e consulte um médico. Pode ser que você tenha alguma sensibilidade individual. Passo 10. Interações e contraindicações. Quem não deve consumir beterraba ou deve ter cuidado extremo? Pessoas com histórico de pedras nos rins, especialmente de oxalato de cálcio. Se você já teve pedra nos rins, consulte seu médico antes. Pessoas com pressão arterial naturalmente baixa. A beterraba pode baixar ainda mais e causar desmaios. Pessoas tomando anticoagulantes como varfarina. A beterraba pode potencializar o efeito e causar sangramentos. Pessoas com insuficiência renal. Os rins podem não conseguir processar o excesso de potássio da beterraba. Gestantes devem consumir com moderação e sempre consultar o obstetra. Pessoas com problemas de tireoide devem monitorar porque o excesso de nitratos pode interferir com a absorção de iodo. Agora vou te dar 3 receitas poderosas, validadas cientificamente, que eu recomendo para meus pacientes. Receita Nirva 1. Suco Detox Antioxidante Supremo. Essa receita combina os antioxidantes mais potentes da natureza. Ingredientes: 1 beterraba pequena, 2 cenouras médias, 1 maçã verde, 1 pedaço de 2 milímetros de gengibre, 1 grama 2 limão, apenas o suco, 200 ml de água de coco. Modo de preparo: higienize todos os ingredientes. Descasque a beterraba, cenouras e gengibre. Corte tudo em pedaços médios. Coloque no liquidificador com a água de coco, bata por 40 segundos. Coe se preferir. Adicione o suco do limão. Mexa e consuma imediatamente. Benefícios: reduz inflamação, combate radicais livres, melhora a digestão, aumenta a imunidade, dá energia limpa por horas. Tome 4 raris por semana, sempre pela manhã. Receita: 2. Suco pré-treino. Performance máxima. Essa é para quem pratica exercícios e quer melhorar performance. Ingredientes: 1 beterraba média, 1 banana, 1 colher de sopa de aveia, 1 colher de chá de mel puro,
pitada de canela, 250 ml de água filtrada. Modo de preparo: higienize a beterraba, descasque, corte em pedaços. Coloque no liquidificador com a banana, aveia, mel, canela e água. Bata por 1 minuto até ficar cremoso. Consuma 2 horas antes do treino. Não coe para manter as fibras. Benefícios: aumenta a resistência física, melhora a oxigenação muscular, fornece energia gradual, acelera a recuperação pós-treino. Use apenas em dias de treino intenso, máximo 4x por semana. Receita: Nerva 3. Salada crua regeneradora. Para quem prefere consumir cru. Ingredientes: 1 beterraba média crua ralada, 1 cenoura ralada, 2 maçã verde ralada, suco de 1 laranja, 1 colher de sopa de azeite extra virgem, 1 colher de chá de mel, folhas de hortelã picadas, sal rosa do Himalaia a gosto. Modo de preparo: higienize beterraba, cenoura e maçã meticulosamente. Descasque e rale tudo no ralo grosso. Coloque em uma tigela. Adicione o suco de laranja, azeite, mel e sal. Misture bem. Deixe descansar por 5 minutos para os sabores se integrarem. Adicione hortelã picada. Consuma imediatamente. Nunca guarde para depois. Benefícios: enzimas vivas da beterraba crua, fibras intactas, vitamina C preservada, digestão facilitada. Consuma 3x por semana como entrada do almoço. Protocolo especial para hipertensos. Se seu objetivo principal é controlar pressão arterial, aqui está o protocolo específico que uso com meus pacientes hipertensos e que tem taxa de sucesso de mais de 85%. Consuma 200 ml de suco puro de beterraba, sem açúcar, sem adoçante, apenas com água. Horário: sempre pela manhã, 1 hora após o café. Frequência: 5 dias seguidos, 2 dias de pausa. Repita por 8 semanas. Meça sua pressão arterial todos os dias, no mesmo horário, e anote. Você vai notar redução progressiva. Importante: não pare seus medicamentos por conta própria. Conforme a pressão normalizar, seu médico vai ajustar as doses. Alguns dos meus pacientes conseguiram reduzir medicamentos pela metade. Outros eliminaram completamente, mas sempre com acompanhamento médico rigoroso. Protocolo especial para atletas. Se você treina pesado e quer usar beterraba para performance, aqui está o método dos campeões. 3 dias antes de competição ou treino importante, consuma 200 ml de suco de beterraba por dia. No dia da competição, consuma 150 ml de suco 2,30 antes do início. Isso garante que o pico de óxido nítrico aconteça exatamente durante seu pico de esforço. Após competição, consuma 1 beterraba cozida fria com azeite e sal. Isso acelera a recuperação muscular e reposição de minerais. Não use beterraba todos os dias, porque seu corpo pode se adaptar e os efeitos diminuem. Use estrategicamente em momentos-chave. Protocolo especial para desintoxicação hepática. Se você quer limpar o fígado com beterraba, faça assim. Durante 21 dias, consuma esta combinação. Ao acordar, em jejum, 1 copo de água morna com 1/2 limão. Espere 30 minutos. Café da manhã leve, frutas, ovos, tapioca. 1 hora após café, 150 ml de suco de beterraba. Palhas, cenoura, plis maçã, sempre fresco. Não faça mais que 21 dias seguidos. Depois, faça pausa de 30 dias. Durante esse período, evite álcool, fritura, alimentos processados. Beba 2-3 litros de água por dia. Você vai sentir mais disposição, pele mais limpa, digestão melhor, olhos mais brilhantes. Isso indica que o fígado está funcionando melhor. Agora vou responder as perguntas mais frequentes que eu recebo no consultório sobre beterraba. Pergunta 1. Doutor, posso congelar suco de beterraba? Resposta: tecnicamente pode, mas não recomendo.
O congelamento preserva alguns nutrientes, mas destrói outros, especialmente as enzimas vivas. E o processo de descongelar cria oportunidade para crescimento bacteriano se não for feito corretamente. Se você realmente precisa congelar, faça assim. Prepare o suco, coloque imediatamente em formas de gelo de silicone, congele em no máximo 2 horas. Quando for consumir, descongele dentro da geladeira, nunca em temperatura ambiente, e consuma assim que derreter completamente. Mas honestamente, é muito mais seguro e benéfico preparar fresco sempre que possível. Pergunta 2. Posso tomar suco de beterraba em jejum? Resposta: depende. Algumas pessoas toleram bem, outras sentem náusea e desconforto gástrico. A beterraba em jejum pode ser muito forte para estômagos sensíveis. Eu recomendo sempre consumir após um café da manhã leve. Coma uma fruta ou uma tapioca, espere 20-30 minutos, aí tome o suco. Isso garante absorção ideal sem desconforto. Pergunta 3. Beterraba em cápsula funciona igual? Resposta: não. Suplementos de beterraba em pó ou cápsula são processados, liofilizados, perderam grande parte dos nutrientes vivos. Além disso, você não tem controle de qualidade, não sabe há quanto tempo está armazenado, se foi contaminado. Beterraba fresca é infinitamente superior. Use suplemento apenas se estiver viajando e não tiver acesso ao alimento fresco, mas nunca como primeira opção. Pergunta 4. Diabéticos podem consumir beterraba? Resposta: sim, mas com cuidado. Beterraba tem índice glicêmico moderado. Em pequenas quantidades, 1-2 beterraba e combinada com fibras e proteínas não causa picos de glicose. Na verdade, pode ajudar a melhorar sensibilidade à insulina. Mas diabéticos devem monitorar glicemia cuidadosamente e sempre consultar o endocrinologista antes de incluir na rotina. Pergunta 5. Por quanto tempo devo consumir beterraba para ver resultados? Resposta: depende do objetivo. Para a pressão arterial, 3 a 7 dias, você já nota a diferença. Para a performance atlética, efeitos imediatos, 2-3 horas, mas resultados acumulados em 2 semanas. Para desintoxicação, 21 dias de protocolo. Para emagrecimento, 4-6 semanas combinado com dieta adequada. Para melhorar energia geral, 10-14 dias. Mas lembre-se, benefícios são progressivos e cumulativos. Quanto mais tempo você mantém o hábito correto, melhores os resultados. Erro comum que ainda não mencionei. Muita gente compra suco de beterraba industrializado, achando que é a mesma coisa. Não é. Sucos industrializados, mesmo os que dizem 100% natural, passam por pasteurização, que destrói enzimas e nutrientes sensíveis ao calor. Além disso, ficam meses na prateleira, acumulando compostos de degradação. E mesmo que na embalagem esteja escrito sem conservantes, o próprio processo industrial e o tempo de estocagem já degradaram grande parte dos benefícios. Não desperdice seu dinheiro. Compre beterraba fresca e prepare em casa. É mais barato, mais saudável e você tem controle total da qualidade. Mito que preciso desfazer. Beterraba faz mal para os rins. Isso é meio verdade, meio mentira. Beterraba em quantidade excessiva pode contribuir para a formação de pedras em pessoas predispostas devido aos oxalatos. Mas em quantidade adequada, 1 beterraba por dia, consumida com bastante água, 2-3 litros por dia, não causa problema algum para rins saudáveis. Na verdade, os antioxidantes da beterraba protegem os rins contra danos oxidativos. O problema não é a beterraba, é o excesso e a falta de hidratação adequada. Verdade que poucos sabem: beterraba pode melhorar função sexual masculina. Isso mesmo!
O óxido nítrico produzido pelos nitratos da beterraba tem efeito vasodilatador em todo o corpo, incluindo a região pélvica. Estudos mostram melhora na função erétil em homens que consomem beterraba regularmente. Alguns chamam de Viagra natural. Obviamente não é tão potente quanto o medicamento, mas como efeito auxiliar natural e sem efeitos colaterais, é muito interessante. Homens acima de 40 anos podem se beneficiar muito. Aplicação prática final. Vou te dar um plano de 30 dias para você implementar beterraba na sua vida da forma mais segura e eficaz possível. Semana 1. Fase de adaptação. Dias 1-3. Consuma 1-2 beterraba em salada crua no almoço, apenas para seu corpo se acostumar. Dias 4-7. Aumente para 1 beterraba pequena, pode ser em suco ou crua. Observe como seu corpo responde. Anote sintomas positivos ou negativos. Semana 2. Fase de otimização. Dias 8-14. Consuma 1 beterraba média por dia, 5 dias na semana. Escolha o método que você mais gostou. Suco, cru, cozido. Meça sua pressão arterial se tiver aparelho em casa. Observe níveis de energia. Semana 3. Fase de potencialização. Dias 15-21. Combine beterraba com outros alimentos potencializadores. Use as receitas que eu te passei. Continue 5 dias por semana. Observe mudanças em pele, cabelo, disposição, sono, digestão. Semana 4. Fase de manutenção. Dias 22-30. Você já estabeleceu seu padrão. Continue 4-5 dias por semana. Faça ajustes baseado nos resultados. Se pressão normalizou, talvez você possa reduzir para 3-4 dias. Se está treinando pesado, mantenha 5 dias. Após 30 dias, avalie os resultados. Faça exames de sangue se possível. Compare com exames anteriores. A maioria dos meus pacientes relata redução de 10-20 pontos na pressão arterial, aumento significativo de energia, melhora na qualidade do sono, pele mais bonita e limpa, redução de inflamações crônicas, melhora na digestão, emagrecimento de 2-4 quilos sem dieta restritiva. Se você teve esses resultados, parabéns! Continue o protocolo. Se não teve, revise se está fazendo tudo corretamente. Talvez você esteja cometendo algum dos erros que mencionei. Compromisso final. Agora que você sabe tudo sobre beterraba, o poder e os perigos, você tem uma responsabilidade. Responsabilidade consigo mesmo de fazer correto. Responsabilidade de compartilhar essa informação com pessoas que você ama. Quantas pessoas você conhece que estão tomando suco de beterraba de forma errada? Quantos restaurantes servem sucos preparados há horas? Quantas famílias reaquecem beterraba várias vezes? Compartilhe este vídeo. Você pode estar literalmente salvando vidas. E lembre-se da Maria. Ela quase destruiu sua saúde tentando se cuidar, por falta de informação completa. Não seja a próxima Maria. Agora você tem o conhecimento completo. Use-o com sabedoria. Se você chegou até aqui, parabéns pela sua dedicação com sua saúde. Deixe nos comentários. Eu vou fazer certo, para eu saber que você assistiu até o final e está comprometido. E me conta, você estava cometendo algum desses erros? Quantos erros você identificou que estava fazendo? Seja honesto. Não há vergonha em errar por desconhecimento. A vergonha está em saber e não mudar. Se você quer mais conteúdo como este, baseado em ciência, sem enrolação, sem medo de falar verdades que a indústria esconde, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. Eu estou aqui para te ajudar a ter saúde real, longevidade, qualidade de vida. E vou continuar trazendo vídeos que podem mudar sua vida. Próximo vídeo da série: o erro que torna a aveia um veneno para o pâncreas. Você não vai querer perder. A aveia é consumida por milhões de pessoas todos os dias
E existe um erro mortal que 95% das pessoas cometem. Vou revelar tudo. Um forte abraço, fique com Deus e lembre-se, sua saúde é seu maior patrimônio. Cuide dela com conhecimento e sabedoria. Dr. Carlos, até o próximo vídeo.